pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo, nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Celso Ramos e nós vamos estudar hoje sobre as plantas gimnospermas. Esse assunto, pessoal, é importante para que a gente possa entender ali quais são as características que vão aparecendo ao longo das linhas evolutivas das plantas. Nós já estudamos um primeiro grupo das plantas que foram as plantas briófitas, que são plantas avasculares, sem a presença de vasos condutores. Depois nós estudamos as plantas pteridófitas, que são as primeiras plantas vasculares. A presença dos vasos condutores faz com que as plantas tenham a classificação de traqueófitas, por causa da presença do xilema e do floema. E aí nós vamos agora para o grupo das gimnospermas. E nessa aula nós vamos ver aqui quais são os aspectos gerais evolutivos desse grupo. Vou falar sobre a classificação das gimnospermas e, por último, eu quero falar um pouco sobre a reprodução das gimnospermas. Certo, pessoal? Então, assim, quais são as características desse grupo? Essas são as características. Tá? São as primeiras plantas com sementes. Pelo fato de serem plantas que produzem sementes, a gente diz que elas são conhecidas como espermatófitas. Esse termo espermatófita significa que as plantas, esse grupo de planta, produz sementes, certo? E elas produzem essas sementes com o auxílio ali do tubo polênico durante o processo de reprodução. Então a gente diz que são plantas que não precisam da água para promover o processo de reprodução. E aí elas são chamadas de sifonógamas. Sifonógamas. Por quê? O tubo polínico ele leva o gameta masculino até o gameta feminino, sem a presença de água, diferente do que acontecia nas briófitas e nas pteridófitas. Nesses dois grupos que eu falei aqui, as briófitas e as pteridófitas, eles precisam da água para a reprodução. Aqui não. A partir das gimnospermas e angiospermas, que são os dois últimos grupos da linha evolutiva, eles não precisam de água para a reprodução. E aí o grão de pólen ele é transportado por meio do vento. No caso das gimnospermas, principalmente é por meio do vento, certo? Nós não temos ali a presença da flor nas gimnospermas. Porque nas angiospermas, a flor, ela atrai agentes polinizadores. Aqui não. Nas gimnospermas, nós temos como agente polinizador, principalmente o vento, certo? Tem flores primitivas organizadas em estróbilos. Veja, a palavra flor está aqui entre parênteses. Por quê? Porque as plantas gimnospermas não têm flor. Ela tem uma estrutura que produz sementes. Essa estrutura que produz sementes são chamadas de estróbilos, que também possui nesses estróbilos um tipo de folha modificada chamada esporófilo, certo? Esporófilo. Outra característica das gimnospermas, independem de água para fecundação. Essa é uma consequência da presença do grão de pólen que vai estar ali auxiliando na formação do tubo polínico. Essas plantas são sifonógamas, independem da água para a fecundação. Apresentam sementes nuas, ou seja, as sementes dessa planta não vêm no interior do fruto. Ela produz a semente diretamente. São heterosporadas, ou seja, elas produzem esporos, só que dependendo do sexo da planta, ela produz, por exemplo, o esporo da planta masculina e o esporo da planta feminina. Os esporos desses dois indivíduos são diferentes, por isso que tem esse nome, hétero. Hétero quer dizer diferente. Heterosporada, esporos diferentes. Ou seja, existem os esporos masculinos e os esporos femininos. O esporo masculino é chamado de micrósporo. E o esporo feminino é chamado de megásporo, certo? Tem alto grau de diferenciação tecidual. Os tecidos que formam essas plantas são muito diferenciados e com
uma especialidade elevada, ou seja, cada tecido tem a sua função bem definida. Vivem em ambientes temperados ou subtropicais. Esses são os ambientes onde nós vamos encontrar essas plantas gimnospermas. Exemplo de plantas gimnospermas: nós temos os pinheiros, as cicas, sequoias e os cipestres. Aí nós vamos aqui ver alguma dessas classificações, né? A primeira classificação das gimnospermas, nós temos aqui a divisão cicadófita. São conhecidas como cicas. Todo mundo já viu essa planta em algum jardim. E aí disse que ela é um tipo de palmeira. Na verdade, ela é uma palmeira, só que ela é, na verdade, uma gimnosperma. Elas não produzem frutos, como as palmeiras, né? As palmeiras são angiospermas. Elas produzem frutos. Aqui não. Elas produzem, na verdade, sementes. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de estróbilo. Quando ele está maduro, ele vai ter várias sementes, né, que são originadas nesse estróbilo. Então, essa aqui é a divisão cicadófita. Esporófito tem a aparência de palmeira, com cones. Quando você olha para a planta, você está vendo o indivíduo adulto diploide, que a gente chama de esporófito. Vamos lembrar que no ciclo de vida das plantas, ele é um ciclo de vida de alternância de gerações. Existe uma geração diploide em determinado momento do ciclo, existe uma geração haploide em um outro momento do ciclo de vida. Nas briófitas e nas pteridófitas nós estudamos lá quem são os gametófitos e os esporófitos. Gametófito produz gameta. E o esporófito é o indivíduo adulto que produz esporos. Nesse caso aqui, essa planta que vocês estão vendo é o esporófito, o indivíduo adulto que produz esporos. E esses esporos, eles são produzidos no estróbilo, que é o órgão reprodutor dessa planta. E nós temos um outro grupo aqui das gimnospermas, que é a divisão gingófita, tá? Que são indivíduos, o esporófito abortivo e uma única espécie atual. É um exemplo do ginkgo biloba, é uma espécie chamada ginkgo biloba. Essa daqui não é muito conhecida de nós, mas elas são encontradas em florestas temperadas decíduas. São aquelas florestas em que você consegue perceber uma clara distinção das 4 fases, né, das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, em determinado momento, você vai ver as plantas com uma coloração mais amarelada ou alaranjada, e aí quando chega no inverno ela vai cair, essa folhagem, porque são plantas decíduas, elas perdem a sua folhagem de acordo com a época do ano. Então, essa espécie aqui, ginkgo biloba, é um tipo também de gimnosperma. Inclusive, dessa planta dá para ser extraído alguns elementos medicinais, ok, pessoal? Outra classificação de gimnospermas é a divisão ginetófita, grupo com maior semelhança com as seguintes, com as angiospermas atuais, na verdade. Então, são plantas rasteiras que, como vocês podem ver, o que vocês estão vendo nessa imagem, não são flores e não são frutos, são estróbilos, estruturas que produzem sementes. E o grupo mais conhecido das gimnospermas são o grupo das coníferas, ou divisão coniferófita. Nesse grupo está incluso os pinheiros, por exemplo. Por que tem esse nome de conífera? Formato de cone. Então, esse formato de cone caracteriza esse grupo. Aí nós temos os pinheiros, que são aquelas árvores muito utilizadas ali no enfeite, né? As árvores de Natal. E elas têm uma característica importante, que é a presença de folhas aciculares, ou seja, folhas com formato de agulha. Elas têm uma grande adaptação para conseguir sobreviver em ambientes frios, certo? Neste mesmo grupo das coniferófitas, nós temos o grupo das sequoias, que ainda pertence a essa divisão. Elas são encontradas em florestas nos Estados Unidos, né? E são florestas com troncos enormes, são muito largos, ok? Imagina você chegar numa floresta com árvores dessa magnitude. Pessoal, agora essa parte é um momento muito importante do assunto aqui de gimnospermas, que é com relação à reprodução desse grupo de seres vivos.
eu vou estar sempre fazendo algumas associações com coisas que vocês conhecem, para poder a gente entender alguns termos e significados de algumas estruturas desses grupos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nas gimnospermas elas possuem um órgão reprodutor. O órgão reprodutor das gimnospermas é chamado de estróbilo, certo? Estróbilo. Só que eu tenho o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. O órgão reprodutor feminino, ele é maior. Então, ele tem estruturas com um tamanho maior. Então, a gente diz que ele é um estróbilo grande. Então, é chamado de megaestróbilo. É o estróbilo feminino. O estróbilo masculino, ele é menor do que o feminino. Então, como ele é menor, ele é um microestróbilo. É um estróbilo menor. Então, o estróbilo microestróbilo é o estróbilo masculino, certo? É o órgão reprodutor masculino nas gimnospermas. Agora, eu quero aproveitar e explicar para vocês que nesse grupo de plantas nós temos a presença do grão de pólen. Nós vamos ver o que acontece no órgão reprodutor masculino e o que acontece no órgão reprodutor feminino. Vamos aqui para o órgão reprodutor masculino, ou seja, o microestróbilo, o órgão reprodutor masculino. Lá neste órgão ocorre a formação do grão de pólen. Então, neste microestróbilo, ele tem várias folhas modificadas que são chamadas microesporófilo, certo? Então, eu tenho aqui lá no estróbilo folhas modificadas chamada microesporófilo e no interior dessa folha existe a célula que vai dar origem ao esporo masculino. O esporo masculino, ele é produzido pelo estróbilo masculino. O estróbilo masculino é chamado de microestróbilo. E no caso das folhas modificadas desse estróbilo masculino, é chamado de microesporófilo. No interior do microesporófilo acontece a produção dos microesporos, ou micrósporo, certo? Então vamos lá. Esse micrósporo, inicialmente, que está lá dentro dessa folha modificada, que é o microesporófilo, ele é diploide, ou seja, tem dois conjuntos cromossômicos. Durante a formação do tubo polínico, aliás, do grão de pólen, esse microesporófilo aí, ele vai sofrer o processo de meiose. O que é a meiose? A meiose é uma divisão celular em que uma célula diploide forma 4 células haploides. Então, esse microesporócito, que é diploide, ele vai dar origem, por meio da meiose, à formação de 4 esporos, que a gente chama de micrósporos. Então, esses micrósporos são haploides. Eles foram formados durante a meiose. Então, cada micrósporo, ele vai ser liberado no vento, certo? E ele vai dar origem, antes dele ser liberado no vento, ele vai dar origem ao grão de pólen. Então, cada micrósporo, ele vai se multiplicar, vai formar algumas células que vão unidas formar o grão de pólen. O grão de pólen ele é formado pela célula tubo, que vai ajudar na formação do tubo polínico, pela célula geradora e pelas células polares, que vão dar origem aos gametas masculinos. O grão de pólen não é o gameta. O grão de pólen ele é o gametófito masculino. Ele é uma estrutura, é uma planta, na verdade, uma planta que foi diminuída pelo processo evolutivo. Vamos lembrar que nas briófitas e as pteridófitas, os gametófitos eram grandes. No caso das briófitas, principalmente, o gametófito ele era a fase mais duradoura. Ao passo que foi essa evolução, o processo evolutivo vai se desenvolvendo, esse gametófito ele teve uma tendência de ser diminuído. E aqui, no caso das gimnospermas, o gametófito se resume simplesmente ao grão de pólen, o gametófito masculino.
E aí, esse grão de pólen, quando ele chega no processo de fecundação, quando ele entra em contato com o órgão reprodutor feminino, ele vai formar o grão de pólen, que vai transportar as células, os gametas masculinos. Agora vamos ver o que acontece no órgão reprodutor feminino. O órgão reprodutor feminino, ele é chamado de megaestróbilo. O megaestróbilo possui folhas modificadas, chamada de megaesporófilo, certo? Lá no interior do megaesporófilo vai ter um tipo de célula chamada megasporócito. É este megasporócito que vai dar origem aos esporos femininos. No caso do esporo feminino, ele vai ter nome, vai se chamar de megásporo. No masculino era micrósporo. No feminino eu tenho o megásporo. Só que diferente do que acontece na formação do esporo masculino, aqui no feminino, durante a meiose, que se forma 4 células, 3 células vão ser degeneradas. Elas não vão se desenvolver. Apenas uma única célula vai dar origem ao esporo feminino, que a gente chama de megásporo. Esse esporo feminino, ele vai sofrer várias mitoses, vai se multiplicar várias vezes e vai dar origem ao gametófito feminino, que a gente chama de megagametófito. O gametófito masculino, pessoal, era o grão de pólen, certo? Aqui, o gametófito feminino é chamado de megagametófito. No interior deste megagametófito, tem a estrutura que produz o gameta feminino, que é chamado de arquegônio, semelhante ao que acontece nas briófitas e nas pteridófitas, né? O arquegônio é a estrutura que produz o gameta feminino. E este gameta feminino, que fica no interior desse megagametófito, ele é chamado de oosfera. Oosfera, ele é compatível ao óvulo nos animais. Então, nesse caso, o gameta feminino é chamado de oosfera. E aí, durante o processo de fecundação, quando ela é fecundada, o gameta feminino, ele vai dar origem ao embrião do esporófito. E, nesse caso, quando ocorre a fecundação, se forma a semente. Então, toda essa estrutura aqui, ó, do esporófilo, que no interior dele tem o megagametófito, ele vai dar origem à semente quando ela sofre a fecundação, certo? Durante o processo de polinização. E como é que ocorre a polinização? Geralmente, eu posso ter plantas que podem ser de sexos separados, e aí a gente tem plantas dioicas, mas pode também algumas plantas de gimnospermas podem ser monóicas, ou seja, podem, numa mesma planta, ter estruturas masculinas e estruturas femininas. Vamos dar um exemplo de plantas de sexos separados. A planta masculina, ela tem a pinha masculina, e a feminina, ela tem a pinha feminina. A pinha masculina vai produzir grãos de pólen. A pinha feminina tem a oosfera, que é o gameta feminino. Quando ocorre o processo de polinização, o grão de pólen entra em contato com a estrutura feminina, vai se formar o processo de fecundação por meio do tubo polínico, porque o grão de pólen ele entra nessa estrutura aqui, e esse grão de pólen vai promover a fecundação e vai se formar a semente. Essa semente, quando ela cai no substrato, ela vai dar origem a uma planta nova, que é o próprio esporófito. Certo, pessoal? E essa foi nossa aula de gimnospermas. Aguardo todos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.